Sejam bem-vindos a este nosso primeiro encontro a respeito do novo catecismo da Igreja Católica. E ano que vem, no ano de 2023, vamos fazer 30 anos da sua publicação. Então, esta é a importância de podermos retomar, aquilo que significa o catecismo da Igreja, aquilo que ele tem a nos ensinar e dar uma olhada sobre toda a doutrina a qual ele tem para nos comunicar. E para dar início então a esta nossa conversa, a este nosso bate-papo, vamos recorrer àqueles vídeos que vocês viram anteriormente. E o primeiro vídeo, ele vai falar a respeito do mapa. Sim, de um mapa que nos ajuda a nos localizarmos. Então o mapa ele é importante para indicar o caminho. O mapa nos orienta para que possamos chegar ao nosso destino, possamos chegar aonde queremos. E com o novo catecismo da Igreja, o que queremos fazer? Queremos chegar ao encontro do Senhor Deus, Deus Altíssimo, pois Ele nos oferece a vida eterna. E esta é a vida eterna, que conheçamos ao único Deus, Deus verdadeiro, e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus nosso Salvador. E Deus, Ele quer que todos nós, homens e mulheres, sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Pois não existe debaixo do céu outro nome dado ao homem pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Sim, a salvação está em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Essa história que o pessoal diz aí de que todos os caminhos levam a Deus, não entra nessa não. Não são todos os caminhos que levam a Deus, pois o caminho que leva a Deus é um só, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desejo puro do seu coração, pura bondade, criou o homem para o tornar participante de sua vida divina. E é por isso que sempre e em toda parte, Ele está próximo do homem. Ele está sempre próximo de nós. Nós é que nos afastamos muitas vezes dele. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. E convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, que é a Igreja. Porque temos que lembrar que o pecado é que nos separa de Deus. É o pecado que faz com que nós não desejemos a salvação, mas só pensemos em nós mesmos. E por isso Ele nos chama a sua família, a Igreja. Pois é na Igreja que se encontram aqueles que nasceram em Cristo, aqueles que foram batizados, aqueles que nasceram do Espírito Santo, banhados pela água do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para tal, Ele enviou o seu Filho como Redentor e Salvador na plenitude dos tempos. E nele e por ele
chamou os homens a tornarem-se no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada, da sua vida divina. Filhos adotivos, por que filhos adotivos? Porque o Filho único de Deus é Jesus Cristo. E nós temos a filiação em Deus, participando da vida de Cristo. E nós recebemos essa vida em Cristo pelo batismo. Quem recebe o batismo nasce do alto, nasce de Deus. Agora, para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Deus escolheu 12 e os enviou em missão para propagar tudo aquilo que ele ensinou. E os enviou a todos os lugares do mundo, dizendo: ide a todos os povos e fazei-os meus discípulos, ensinando-os tudo o que vos ensinei, e batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E para garantir que Ele estará conosco, que nós teremos sucesso naquilo que Ele mandou nós fazermos, para que tivéssemos sucessos nessa missão, Ele então diz: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É isso que dá a garantia de que nós teremos sucesso na nossa missão. E a presença do Cristo conosco, que caminha conosco. Sabemos que isto nos dá uma imensa força, nos ajuda a permanecermos, a perseverarmos diante das dificuldades que acontecem à nossa frente. E aqueles que, com a ajuda de Deus, aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos pelo amor do mesmo Cristo a anunciar por toda a parte da terra a boa nova. E este tesouro recebido dos apóstolos foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Por isso, todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Nós então acolhemos os ensinamentos dos apóstolos que nos foram dados e celebramos este acontecimento e também nos colocamos em oração. E todo esse acontecimento levamos a Deus através da nossa oração, agradecendo a Ele este grande dom de nossa vida, de participarmos da vida divina. E bem cedo se chamou esse caminho, esse percurso, o qual devemos então pegar, de catequese. Pois a catequese, ela é um conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditarem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que pela fé tenhamos a vida em seu nome, e para educar e instruir nesta vida, construindo assim o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é o corpo místico de Cristo, onde ele tem muitos membros, mas ele é a cabeça, né? Nós somos os membros dele. Então, a igreja, ela é vista então como esse corpo místico de Cristo. Nós somos uma unidade, onde estamos sempre juntos um com o outro, colaborando uns com os outros para
proclamar e viver os ensinamentos de Jesus. E a catequese, então, é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos. Ou seja, a catequese não é só uma fase da vida, aquela que chamamos de primeira comunhão, né? Quando nós nos preparamos para a primeira comunhão, então fazemos a catequese. Não, a catequese é algo permanente, que é dado também no crisma e depois é dado em outros momentos da história da pessoa que vive a sua fé. Por isso existe uma catequese permanente. Ela é sempre necessária ser atualizada em nossa vida, para que possamos sempre aprendermos a termos olhar de fé diante dos acontecimentos que às vezes são tão difíceis. Sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão pastoral da igreja. E o primeiro é o anúncio do evangelho ou pregação missionária. Pois a boa nova, a fé, nos é comunicada pelo ouvido. É necessário anunciar, é necessário falar. Depois, nós temos que suscitar a fé, dar testemunho dessa fé, praticar a fé que proclamamos. E também devemos buscar as razões da nossa fé. As razões da nossa fé que são profundas. Por isso é importante conhecer a doutrina, é importante conhecer a história da igreja, saber o que é bom, o que é verdadeiro, o que é reto. Claro que na história da igreja acontece de tudo, tem coisas boas, coisas ruins, mas é bom saber e conhecer o que é bom na igreja, o que é verdadeiramente bom e reto na igreja. E a celebração dos sacramentos, pois os sacramentos, eles são a ação do próprio Cristo na igreja. É pelos sacramentos que nós somos também santificados em nossa igreja. E somos acompanhados em nossa vida, do nascer ao morrer, pelos sacramentos da igreja. Quer lembrar quais são eles? Olha lá: batismo, Eucaristia, crisma. Depois, ordem, matrimônio, confissão ou sacramento da reconciliação e unção dos enfermos. Os sacramentos nós iniciamos no batismo, nascimento, e vai até unção dos enfermos, que é quando uma pessoa recebe o sacramento na iminência da morte. Agora, a catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja. E depende essencialmente dela não só a expansão geográfica, ou seja, os locais em que ela possa estar, anunciada e acolhida, mas também o seu crescimento numérico de pessoas que acolhem a palavra de Deus, que aderem ao projeto de Deus. E muito mais ainda, o crescimento interior da igreja, as pessoas crescendo na sua fé, na sua espiritualidade, e a sua conformidade com o desígnio de Deus. E o ministério da catequese, então, vai buscar sempre energias, sempre novas, nos seus concílios. Ou seja, existem momentos na história em que você tem que renovar o caminho no qual a catequese vai ser dada, porque a doutrina, ela não muda, mas a forma de comunicá-la tem que mudar conforme o tempo. Por isso, a igreja vai ter momentos em que vai tentar renovar essa comunicação do depósito da fé, daquilo tudo que ela crê, de tudo aquilo que ela vive, de tudo aquilo que ela é. E por isso, então, nós temos, por exemplo, o Concílio de Trento, que foi aquela reação que houve a respeito da reforma luterana, que tivemos no século XVI. Nós vamos ter o Catecismo Romano, que é feito mais tarde,
Vamos ter o catecismo do Pio X, que é feito lá no início do século XX. E nós temos agora esse nosso novo catecismo. De forma que nós precisamos sempre renovar a forma de comunicar a fé, a doutrina da igreja. Bem, então agora nós vamos começar a falar também do projeto. O projeto, que nós vimos lá no segundo vídeo, ele vai mostrar para nós que nós precisamos saber o que a gente vai fazer direitinho para não fazermos como os dois rapazes lá do vídeo fizeram uma escalada, só que tiveram que voltar rápido porque não estavam preparados. Então nós devemos preparar esse caminho através dessa catequese, Mas compreendendo agora como caminhamos dentro dessa catequese. Então primeiro vamos falar da finalidade do catecismo. E a finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica. Ou seja, tudo aquilo que é básico na nossa fé, tudo aquilo que nós devemos conhecer da nossa fé, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Segundo Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja, pois a Igreja ela vai ampliando, conforme vai crescendo na história, vai ampliando a sua visão sobre as coisas e vai percebendo também nas situações novas, coisas novas a qual deve lançar luz, a luz da fé, para compreendermos determinadas situações. Por isso também devemos estar atentos a esse conjunto da tradição da Igreja. E as suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. E destina-se a servir como ponto de referência aos catecismos ou compêndios e publicar nos diversos locais, diversos países, diversas línguas, para difundir em todas as culturas a fé da Igreja. Mas o catecismo, então, como nós temos que fazer também um plano, o catecismo vai nos apresentar também como devemos fazer essa reflexão. E essa reflexão, ela vai obedecer 4 pontos. Teremos 4 pontos por os quais nós caminharemos lá no catecismo da Igreja. E esses 4 pontos são 4 partes. E a primeira parte é a profissão da fé. A segunda parte é os sacramentos da fé. E a terceira parte, a vida da fé. A quarta parte, a oração na vida da fé. E em cada parte nós temos 2 sessões. Mas vamos então à primeira sessão da primeira parte, que é a profissão da fé. Então aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar a sua fé batismal diante dos homens, ou seja, dar testemunho, Dar testemunho da sua vida cristã, da sua filiação em Deus, porque você é filho de Deus. E por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se dá ao homem, e a fé pela qual o homem responde a Deus. Então essa é a primeira sessão da primeira parte. A segunda sessão será o símbolo da fé. E o símbolo da fé é aquela oração que rezamos nas missas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso o símbolo da fé, ele resume os dons que Deus faz aos homens, como autor de todo bem, redentor e santificador, e articula-os em volta
dos 3 capítulos do nosso batismo. A fé num só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, e o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja. Esta é a segunda sessão da primeira parte, a profissão da fé. Na segunda parte, os sacramentos da fé, o catecismo expõe como a salvação de Deus realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, e se toma presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja. Essa é a primeira sessão da segunda parte dos sacramentos da fé. E depois, na segunda sessão, vai começar a descrever os sacramentos, porque essa salvação, em especial, acontece nos 7 sacramentos. Terceira parte, a vida da fé. A terceira parte do catecismo, ela apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, e os caminhos para a ela chegar. Um comportamento reto e livre com a ajuda da lei de Deus e da sua graça. E a primeira sessão da terceira parte do catecismo, a vida da fé. E na segunda sessão vai mostrar que nós devemos ter um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus. A segunda sessão. A segunda sessão, então, desta parte vai falar dos 10 mandamentos, mostrando como devemos vivê-lo, botá-lo em prática. Não é um montoado de teoria, você pode e não pode fazer. Existe um sentido em tudo isso. Então, essa sessão do novo catecismo da Igreja vai procurar exatamente mostrar isso. E a quarta parte, a oração na vida da fé. E na primeira sessão, então, vai mostrar que nessa última parte do catecismo é tratado do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. A oração. Devemos sempre estar orando, pedindo a Deus, viver em comunhão com os irmãos, também na oração. Então a primeira sessão vai falar sobre isso, sobre o sentido da importância da oração na vida dos crentes. E a segunda sessão vai nos falar, através de um breve comentário, aos 7 pedidos da oração do Senhor. E de fato, nesses 7 pedidos, encontramos a suma dos bens que devemos esperar e que o nosso Pai dos céus nos quer dar. Então, a concluir esta apresentação, é oportuno lembrar este princípio pastoral anunciado pelo Catecismo Romano. Este é, sem dúvida, o caminho melhor que o mesmo apóstolo seguia quando fundamentava a sua doutrina e ensino na caridade, que não acaba nunca. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer, mas sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem, nem outro fim, senão no amor. Espero ter explicado esses 2 vídeos, da melhor forma possível, mostrando que temos uma meta e temos um plano para chegar a ele. E que Deus possa iluminar sua mente, os seus pensamentos, para que possam verdadeiramente acolher
a santa doutrina que é comunicada pela nossa Santa Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Gostaram do vídeo da explicação? E a aula? Foi muito boa, não foi? Olha só, então a gente aguarda vocês no dia 26 de março, que é um sábado, das 9 até as 11h30. Neste dia você vai trazer todas as suas dúvidas, seus questionamentos para a gente discutir nesse dia, ok? Combinado? Esperamos vocês! Até lá!